Olá, paz seja convosco. Vamos para mais uma aula da matéria Liderança 3. Graças a Deus. Temos assim aproveitado, né? Tem sido muito bom esse módulo. E vamos estar se orando para a gente dar continuidade ao capítulo 3. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem nos ajudar a compreender esse assunto, a entender, a praticar. Assunto, Pai, de muita importância para o nosso crescimento, que vem falar do amadurecimento, que possamos amadurecer, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, nos dá sabedoria e graça e humildade para praticarmos, Senhor, tudo que aprendemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos aí seguindo a linha do apóstolo Paulo, os ensinamentos, e agora ele vai falar a Timóteo, né? Está baseado no Timóteo essa lição. É o mentoreado de Paulo com Timóteo. O Timóteo é um pastor novo. E o tema é o caminho do amadurecimento. O capítulo 3. Eu fiz uma pequena introdução. Toda e qualquer experiência no início é diferente, é novo, requer um processo de assimilação, de aproximação, de interação. E esse processo é a experiência adquirida na prática de coisas novas, que com o tempo chamamos de amadurecimento. É vivendo, né? É a gente participando, praticando, seja qual for a área na vida, é que a gente adquirindo experiência, a gente participando, a gente vivendo, é que a gente vai amadurecer. A minha mãe sempre diz, ela fala, o mundo é um livro aberto, e ensina, né? Ela sempre fala isso para os filhos. Quando a gente era jovem, ela falava muito. Porque é na prática que a gente vai aprender e vai adquirir experiência e vai amadurecer, né? Eu não entendia muitas coisas que os meus pais cobravam e falavam quando eu era jovem, adolescente. Quando eu me tornei pai, vim entender e compreender o porquê de algumas questões que eu batia testa, né? Que nós filhos não concordávamos com os pais, com nossos pais. É só vivendo mesmo para sentir na pele e ter ideia do que se trata algumas questões. O tópico 3.1 é o padrão de vida de um líder. O apóstolo Paulo ele adverte o jovem pastor Timóteo a se lembrar de Jesus Cristo. Ele se lembra de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, chamando a atenção de Timóteo a se lembrar dos ensinamentos, a se lembrar da doutrina. Na carta ele fala muito, né? Ele cita até a mãe, a avó, que eram servas de Deus, para Timóteo, como exemplos, né? Para que ele se mantesse firme. Na verdade, Paulo estava forjando em Timóteo o caráter de um líder, formando um discípulo, para que ele pudesse ser um líder maduro, um líder eficaz. Percebe-se que ele não tinha boa saúde, percebe-se que ele era tímido, tinha algumas dificuldades, e que Paulo teve que dar bastante conselho para ele. Conselhos muito bons, por sinal. No versículo 2 outro que ele fala, se lembre de Jesus Cristo, e que ele dê testemunho, no versículo 14, 2,14. No versículo 2,15 é o auge, é o foco central desse livro, dessas cartas, e que ele vem dizer, né, aquele versículo muito conhecido, apresentar-se a Deus como obreiro, como trabalhador aprovado, né, de que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele estava dizendo para Timóteo que você se prepare, que você esteja apto, que você esteja preparado
a se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, estou pronto. Pode me enviar, pode me mandar. Né? Apto, preparado, do que não tem do que se envergonhar, ou seja, um verdadeiro cristão, um verdadeiro líder, né? Uma vida exemplar, de que não tem do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Essa frase é muito forte, mas ele também não está dizendo que o cara tinha que ser um expert, um exegeta em Bíblia, que tinha que ser, não. Ele está falando do testemunho, da vida cristã, de fazer as coisas certas. Ele não está falando do grau de conhecimento que Timóteo tinha que ter, deveria ter, mas está falando que ele deveria ser autêntico, ser verdadeiro, que ele deveria se lembrar dos princípios. Lembra do que eu já te falei, lembra do que eu já te ensinei, né? Para estar sempre refrescando na memória. Ele enfatiza muito isso, o fato das coisas boas, da doutrina, e sempre rejeitando as coisas ruins, sempre rejeitando as coisas más. O 3.3 é uma frase interessante. Sob o crivo do controle de qualidade. Crivo, submissão, cravado, submisso, debaixo. Né, que Timóteo deveria estar debaixo da obediência, submisso ao Evangelho, submisso à doutrina, submisso ao seu chamado. Isso requer um preço, né? Ser obediente tem que ser uma pessoa que vai ser submisso, que vai ser abnegado, vai se abnegar de muita coisa. E ele sai dizendo, né? Evita os falsos ensinos, evita as filosofias humanas, às vezes muita teoria, né? Muito conhecimento, mas amadurecimento e prática é bem pouco. Conhecimento é bom, teoria é bom, ter teoria é bom, muito bom, soma-se, mas mais importante que isso tudo é a prática, porque a prática sim vai nos levar ao amadurecimento. Eu já ouvi de alguns colegas de indústria, de profissão, até no ministério também. Rapaz, na verdade, na prática é diferente do seminário, é diferente do que a gente aprende no ITQ, é diferente e de fato é diferente. Nós vivemos situações no ministério, na igreja, até quem é professor de escola bíblica, quem é líder de jovem, de adolescente, junior, seja lá qual for, vai ter momentos, vai ter questões que não está lá na Bíblia. E vai aparecer na nossa vida e a gente vai ter que ter bom senso, ter sabedoria para resolver essas coisas, resolver essas questões. Quando for muito difícil, levar para o líder, levar para o pastor, levar para o seu superior, o seu mentor. Mas muitas delas, e a maioria delas, vamos ter que resolver. Vamos ter que ser capazes, maduros o suficiente para resolver essas situações. Todo mundo vai enfrentar isso, né? Todo mundo que é líder vai enfrentar essas coisas na vida. Seja na área religiosa, seja na área familiar, seja na área profissional, vai ter que ter decisões, vai ter que ter... Então, Paulo chama a atenção de Timóteo, né, para se separar, para não fazer as coisas erradas, para não... para ter cuidado com as falsas doutrinas. E tem o exemplo de Himeneu e Fileto, que estavam ensinando mentiras, heresias. E Paulo teve que exortar duramente esses dois cidadãos. E dando exemplo para Timóteo, se cuida para não fazer como eles. Evita falsos ensinos, evita filosofias humanas, evita essas coisas. No versículo 20 e 21, ele fala uma metáfora. Ele começa a falar que numa casa há vasos, a igreja, há vários tipos de vasos, pessoas, os que estão para a honra e os que estão para a desonra. Bom seria se todos fossem para a honra, né? Mas infelizmente não é. Aqueles que são para a honra são vasos, são pessoas, homens e mulheres,
que procuram fazer a coisa certa, que se santificam, que se purificam. Santificação, processo de purificação, de separação, em prol do reino, para Deus, por Deus. Né? E tem muita gente, glória a Deus, no reino, que estão se separando, se preparando para a volta de Cristo, na casa de Deus, no reino, que pessoas que dão testemunho de verdadeiros servos e servas do Senhor, né, que são os para a honra. E os para a desonra são aqueles que vivem na prática do pecado, são aqueles que até conhecem o Evangelho, mas vivem na carnalidade, na prática do pecado. Esses vasos, no dia do julgamento, serão para desonra. Desculpem os fogos, é que essa época de política está bem complicado, o silêncio está bem difícil. Vamos lá. Então, os que são para desonra, né, no grande dia do juízo, são aqueles que querem viver uma vida de pecado, não querem uma vida de santidade, não querem uma vida correta, não querem uma vida digna no Senhor. É interessante que ele fala a vasos de ouro, a vasos de madeira, mas o tipo do material não define o caráter do vaso, não define o caráter da pessoa. Né? Ele deixa nessa metáfora, não há questão de valores, né? Nem materiais, mas sim morais. Né? Então, não importa se o vaso é simples de madeira ou se é um vaso nobre de ouro, mas se é para honra, para desonra. Porque há vasos que aparentemente são nobres, mas vão ser para desonras. É muito forte essa metáfora. Né? E há vasos simplesinhos que vão ser para honra. Também há vasos nobres que serão para honra. Né? Ouro, madeira, não quer dizer que é porque é ouro que vai ser nobre, que vai ser honroso. Não, o material do vaso não define o caráter, não define a moral. No 3.5, para sermos maduros, temos que ter um caráter cristão formado, é a formação do caráter cristão. É aí onde entra muitos conselhos de Paulo para Timóteo, né? Ele fala, fuja dos desejos da mocidade, fuja da aparência do mal, no versículo 22. Cresça na piedade, no amor, também ainda no versículo 22. Evitar debates inúteis. Infelizmente a gente vê muito isso no meio da igreja. Levantar questões tolas. Né, questões que não vai aumentar, não vai diminuir na questão de salvação, na questão da verdade, do amor de Deus, da salvação, mas que fica aquele disse-me-disse, aquela, sabe, questão chamada de questões tolas, questões loucas. Não vale a pena, né, perder tempo com essas coisas. E ele chama a atenção de Timóteo a isso. No versículo 23 ele fala sobre isso, né, sobre os debates inúteis, as questões tolas. No versículo 24 ele fala em ser amável. É o que Jesus mais pregou, né? Amor. Amor ao próximo, amor a Deus. No 24 também ele fala para estar apto, pronto, preparado para ensinar. Por isso que ele diz, apresenta-te como aprovado. Como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. No versículo 24 ainda ele fala suportar os imaturos, suportar os novos na fé, ou seja, ser paciente. É algo que a gente vai conquistando quando a gente vai amadurecendo na fé, quando a gente vai amadurecendo na carreira cristã, nós vamos adquirindo paciência. Paciência a gente vai adquirindo, a gente vai conquistando ao longo da vida. Requer tempo, né? Requer perseverança. No verso 25 ele exorta a corrigir com mansidão e falar a verdade em amor. Porque a gente pode falar a verdade, pregar a verdade, mas o que às vezes complica é a maneira que nós nos expressamos, é a maneira que nós falamos. O próprio Paulo ele fala, né? Exorte aos anciões como a paz. Ou seja, se você vai dar conselho, vai exortar um ancião, alguém de idade, faça-se como ele fosse seus pais. As moças, as jovens, como se fossem suas irmãs.
com todo respeito, com todo carinho, com muita sabedoria, né? Tá tudo direitinho especificado como deve o cristão agir, como deve o servo de Deus agir, um servo maduro, um servo que vive para honra e não para desonra, né? Tem lá, tá tudo direitinho lá, né? Os ensinamentos de Paulo com Timóteo. Muito bons os ensinamentos. Corrigir com mansidão, com amor, falar a verdade, né? Com jeito, né? Porque, falar a verdade, doe quem doer. Aí às vezes a gente fala a verdade, é duro. A verdade é dura e às vezes dói. Mas dependendo de como é levada a verdade, ela pode ser aceita ou não. Depende do tom, depende da maneira como se vai chamar a atenção, como se vai corrigir. Pode ser aceito ou não a correção. Então, com amor, com paciência, procurar o momento certo, o momento exato. Eu quero ler aqui, nesse item, falando a verdade com amor. Essa declaração é o mesmo que confrontação. É disciplinar com o espírito de mansidão aqueles que se opõem à verdade. Isso não é sinal de conivência, mas de tratamento. É a melhor forma de promover a união, pois se trata da arte de se relacionar com os outros com misericórdia. Ou seja, tratar os outros, corrigir os outros como você gostaria que você fosse corrigido. Né? Você gostaria de ser corrigido com toda educação, com todo carinho, com jeito, ou no modo grosseiro, no modo rústico? Resumindo, à luz do versículo 25 e 26, depois do mentoreado ser treinado e conduzido à maturidade, os resultados práticos são arrependimento ou mudança de pensamento para o seu bem, pleno conhecimento da verdade para que não mais se oponha a ela, um retorno à sensatez, despertando de seus enganos, libertação dos cativos de Satanás para fazer a vontade de Deus. Ou seja, aquilo que nós falamos, de acordo com a maneira como nós chamamos a atenção, ou como nós falamos, é que a gente vai ver para toda ação há uma reação. A reação da pessoa vai ser conforme a sua e a minha ação, né? Que a gente tenha uma ação pura, uma ação verdadeira, uma ação amorosa, né? Que sejamos líderes pacientes, amorosos, suportando, né? Os mais novos, os neófitos na fé. Essa é a vontade de Deus, que a gente seja amoroso, seja carinhoso, tenha paciência com os mais novos. A gente estamos chegando à conclusão. Eu escrevi isso aqui, viu? Todo ensino é proveitoso para o nosso amadurecimento, mas é com a prática que somos colocados à prova. Tudo que a gente puder aprender de conhecimento, de teoria, isso é bom. Vai enriquecer o nosso conhecimento, vai nos ajudar em algum momento da nossa vida, vai ser útil. Todo conhecimento que a gente adquirir vai ser bom. Aliás, conhecimento é a melhor coisa que a gente pode adquirir, é o maior tesouro que a gente pode adquirir, porque ninguém pode tirar de nós. Conhecimento é o maior tesouro que a gente pode adquirir. Então, ter a teoria, o conhecimento é muito bom, mas só a prática te dará o prazer de viver e dizer: já passei essa experiência, já vivi isso. E se é uma experiência ruim, você vai poder dar conselho, dizer: não faça isso porque eu passei por isso e não é bom, não deu bom resultado. Você vai poder dividir a experiência com outras pessoas, sendo ela boa ou ruim. Se ela for ruim, você vai compartilhar para que a pessoa aprenda, para que a pessoa não faça. E se for uma experiência boa, positiva, você vai poder aconselhar e dizer, como Paulo: olhe para mim, faça como eu fiz, siga o meu exemplo. Isso é fantástico, isso é muito bom, né? Que nossas experiências possam ser positivas, possam ser experiências boas, e que a gente possa falar para os nossos discípulos: já vivi algo assim e tomei essa e essa atitude e funcionou, foi boa. Que tenhamos bagagem e que tenhamos amadurecimento. Precisamos estar maduros
para poder aconselhar, para poder ajudar, para poder discipular, para poder ensinar, que estejamos prontos, né, como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que dá bom testemunho, que dá bons frutos. E nós estamos chegando ao final. Vamos ficar por aqui. Dê lá uma opinião, dê lá um ok a respeito desse capítulo, o que chamou sua atenção, o que mais falou com você, né, a respeito desse assunto do amadurecimento. Né? Todos nós passamos um processo, né? E logo quando chegamos na fé, novinhos, eu tenho até alguns pastores que falavam, não, o crente ainda é verde, a pessoa ainda é verde porque ainda é muito novinho na fé, não tem ainda, não viveu ainda experiências para que pudesse amadurecer. E infelizmente alguns ficam tantos anos na fé e parece que não amadurecem. Paulo fala para esses irmãos, numa outra ocasião, eu não pude falar para vocês como a crentes maduros, né? Eu não pude dar um alimento mais forte, mas tenho que tratar vocês como crianças e tem que dar leite. Precisamos crescer, precisamos amadurecer para que a gente tenha um alimento mais sólido, para que a gente receba, sim, alimentos mais profundos, alimentos mais sólidos e cresçamos na graça, na fé no Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida e aproveite esse módulo, estude bastante da liderança 3. Deus abençoe, um forte abraço.